Opa, pessoal. Então, gravando esse vídeo mais para conversar um pouco sobre preparação para a prova de residência. É, Então, eu me formei em janeiro de 2023. Na verdade, era para ser em julho, só que a gente acabou antecipando a formatura e ficou em janeiro. Eu poderia até ter feito provas no final de 2022, mas eu preferi, por uma série de razões, ter mais um ano livre para estudar com calma e tal. Por quê? Porque eu acredito que o principal fator para uma preparação bem-sucedida é ter tempo livre. Ter tempo livre durante o internato é possível, mas claro que é mais difícil, né? Depois de formado é mais tranquilo de você ter tempo livre. Eu conheço diferentes pessoas, amigos, que usaram métodos, estratégias diferentes e também foram aprovados. Só que eles tinham uma boa gestão do tempo também. Então esse é o principal fator, ter tempo livre, ter tempo disponível, organizar a sua agenda. Todo mundo fala isso, basicamente. Isso é um senso comum, praticamente, né? Mas falando sobre a minha preparação propriamente dita. Como é que eu diria que foi a mais tradicional possível? Como assim a mais tradicional possível? Foi usando o MED curso, né? No caso, o MED, que foi o principal ano mesmo assim de preparação que eu tive, foi durante o MED. Só me ajeitar aqui. Foi durante o médio. E aí, o que eu fazia? Eu assistia as aulas presenciais, né? Semi-presenciais, porque eram aulas gravadas, né? Assistia as aulas, chegava em casa, lia as apostilas digitais, depois, passava uma coisinha ou outra pro caderno, depois fazia as questões. Quantas questões? Pelo amor de Deus, eu acho que 60 não é um bom número. Tem gente que faz 300, 400, eu acho que também é um pouco de exagero. Acho que 100 a 200 questões por apostila é um número ideal. Eu geralmente fazia 100, mas depois eu percebi que quando eu fazia 200 dava um ganho adicional. Fazer 200 questões por apostila é interessante. Então, fazia as questões. Aí vamos falar de outros pontos. Aula bônus. Aula bônus varia. Cirurgia vale muito a pena. Teve questões que eu só acertei porque eu vi aulas bônus, inclusive na prova da USP. Aula bônus importante para cirurgia, importante também para preventiva, muitas coisas, aula bônus de preventiva. Para GO, nem tanto, vale a pena sim aqui e acolá. Preventiva, sim, com certeza. Muitas instituições cobram detalhezinhos bem assim, minuciosos de preventiva. Só como exemplo, testes estatísticos são muito cobrados na Paulista. Acho que é um bom exemplo de aulas bônus de preventiva. Clínica médica são as que menos vale a pena. De longe, menos. Eu vi algumas, mas é porque, por exemplo, tem aula bônus de clínica médica, ventilação mecânica. Que, tipo, super importante, né? Mas tem aula bônus de pneumo, de pneumopatias intersticiais difusas, que praticamente nunca cai. Então, assim, você tem que usar o bom senso em clínica médica. Mas em todas as outras, as aulas bônus eu diria que são sim importantes. Ok? Então, aulas bônus, questões, provas antigas. Eu acho que uma coisa muito legal que eu fiz foi começar a fazer as provas antigas, as provas dos últimos 5 anos, tanto das instituições que eu queria fazer, que foram 6, quanto da USP Ribeirão, porque a USP Ribeirão é uma boa prova, né? Todo mundo sabe que é uma prova muito bem feita. Então eu fiz 7 provas dos últimos 5 anos, de umas 7 provas dos últimos 5 anos, dá o quê? Dá próximo de 30 a 35 provas mais ou menos que eu fiz. E eu comecei a fazer essas provas em janeiro, na primeira semana de janeiro, fazendo uma prova por semana. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando você chega no meio do ano, você praticamente já terminou as provas, lá para agosto e tal. Então, você já tem uma noção muito boa do que vai cair nas suas provas, e isso ajuda a guiar muito a sua preparação. Como, por exemplo, USP São Paulo gosta de temas espinhosos de cirurgia. Unifesp
ama oftalmologia, coisas do tipo. Você consegue ter mais essa noção. Então, fazer as provas antigas, uma por semana desde o começo, vale muito a pena. Aí, quando chega perto das provas, você refaz as provas para relembrar assuntos que você, questões, melhor dizendo, que você viu só em janeiro, entendeu? Então, fica muito interessante esse modelo de fazer e depois refazer as provas. Eu acho que contribuiu muito para a preparação, esse modelo, digamos assim. Aulas bônus. CPMED. Então, eu fiz o CPMED extensivo e depois o presencial, né? O CPMED extensivo é interessante, que ele coloca simulados de provas imitando como seria o IANSP, como seria a Paulista, fora os confrontos com a banca, que são interessantes para você já ir se habituando, né, com esse formato de prova prática. O CPMED extensivo, né? E o presencial é muito bom também. O problema é que, para falar a verdade, quando chegou mais perto da minha preparação, eu usei a Bíblia Sagrada dos Checklists da CR Medway, ou seja, da Medway, né? Que é um arquivo antigo que me passaram em PDF, não sei se a Medway tinha disponibilizado, por ser justamente antigo, de 2020, que é um arquivo muito bom. É muito bom de se treinar checklists por ele, entendeu? Inclusive, na véspera das provas, o que eu mais usei foi esse arquivo, e não as ferramentas que o CPMED me dava, apesar de eu ter utilizado ele ao longo do ano. Então é um pouco difícil de responder essa pergunta de se qual é melhor, o CRMED ou o CPMED, porque essa Bíblia Sagrada é muito boa. E se ela está desatualizada, a versão atualizada deve ser ainda melhor. De forma que talvez valha a pena fazer o CRMED em vez do CPMED. É difícil de responder essa pergunta. Eu não fiz o CRMED, mas eu gostei muito dessa Bíblia Sagrada e eu utilizei muito na véspera das provas. As ferramentas que o CPMED fornece não foram tão boas, embora eu tenha utilizado ao longo do ano. Outras ferramentas adicionais. VentilaMed, eu acho isso uma besteira, né? Porque as questões que caem de ventilação mecânica não costumam ser questões difíceis assim. Tem aulas bônus disso que você pode ver em clínica médica. Então, para dar uma basezinha. Eletro também. O que dá de elétrico naquele médio elétrico é muito avançado, né? Tipo, não cai daquele jeito, cai coisas mais básicas. Por exemplo, não cai vários critérios de sobrecarga, cai só uma identificação básica visual. Assim, tipo, não cai muita coisa avançada de elétrico nas provas. O que cai às vezes é na USP, mas mesmo assim não é tão avançado assim, né? Mas se você não tem um domínio bom de eletro e gostaria de se aprofundar, valeria a pena, mas vai ser difícil de conciliar a questão do tempo, né? MedImagem. MedImagem eu assinei com a expectativa de me preparar melhor para as provas que tivessem mais imagem, mas eu não consegui conciliar o tempo. E dei um pouco de preguiça também. E sinceramente não é tão necessário, por quê? Porque se você faz as apostilas digitais, lê as apostilas digitais, você vai perceber que ao longo delas existem vários e vários vídeos da Letícia, professora de radiologia do Medicurso. E esses vídeos são perfeitos. Alguns duram muito tempo, meia hora. Então, vendo as apostilas, você já vai se preparando em termos de imagem, que ela bota muitas imagens e tal. Então, é quase uma aula à parte. Você vai se preparando para estudar síndromes ictéricas e do nada ela vai falando de ultrassom, tomografia. É muito interessante. De forma que o MedImagem não foi tão necessário para mim. E eu não lembro de ter errado assim muitas questões de imagem. Acho que não. Enfim. E revisões. Revisões é o ponto fraco de muita gente, inclusive meu ponto fraco. Eu não revisei muito ao longo do ano, revisei muito pouco, para falar a verdade. Eu só comecei a revisar de verdade depois do intensivão. O intensivão foi em setembro, outubro, né? A partir daí que eu comecei a revisar de verdade. Vi todo o intensivão de uma vez, na velocidade 1.5, sem anotar nada, só para colocar os conhecimentos de novo na cabeça. Caminhão passando aqui. Ou ônibus, não sei. Enfim. Talvez eu tenha que pausar aqui o vídeo.